Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a santa paz do Senhor e quero também saudar você que nos acompanha de casa, desejar a você que tenha uma ótima noite e que possamos juntos meditar na palavra de Deus e no que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Estamos trabalhando um tema, que é Jesus cura, e vamos continuar trabalhando em cima desse tema, porque o que eu acredito piamente é que Jesus ainda cura. E aí eu trago um tema provocativo para começarmos a pensar, a refletir um pouco mais, que diz: por que Jesus ainda cura? E vamos meditar sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Vamos ler o versículo... Versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim: reunindo os doze, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doença. E enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Queridos, no que paramos para refletir, paramos para analisar a igreja atual, a gente começa a ver que, mediante a tanta falcatrua, tanta picaretagem, a tanta igreja tentando focar na cura, tentando focar na libertação, só que de uma forma que não é real, fica, às vezes, até que normal a gente duvidar de que Jesus ainda cure, em meio a tanto ceticismo crescendo na igreja, Então, a gente fica até meio pensando por que Jesus ainda cura em meio a tanta incredulidade, em meio a tanta baixaria gospel que existe por aí. E a gente tem que parar para analisar isso. A gente tem que parar para olhar e analisar e refletir sobre o porquê Jesus ainda cura. Ele nos mostra, quando ele ainda cura no dia de hoje, uma coisa que devemos ter em nossos corações. Ele nos mostra que a fonte da cura não cessou. Ele nos mostra que a fonte da cura não cessou. E que fonte é essa? O poder de Deus não cessou. A cura está atrelada ao anúncio do reino de Deus. Por isso o poder de Deus não cessou nessa terra. Quando lemos aqui no capítulo 9, versículos 1 e 2, do livro do Evangelho de Lucas, que diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para fazer todas essas coisas. E eles foram fazer o quê? Anunciar o reino de Deus. Eles foram anunciar o reino de Deus. E eles foram e saíram ali, se a gente vê os versículos mais à frente, eles voltaram maravilhados, dizendo que fizeram e que expulsaram o demônio e que curaram em nome de Jesus. Os discípulos daquela época, os discípulos que eu chamo de discípulos originais, que dali derivaram muitos discípulos, eles receberam poder que veio de Jesus Cristo para ir e cumprir a obra do Senhor, ir e cumprir o que o Senhor tinha colocado na vida deles. Logo,
o poder que Jesus lhe investiu está atrelado ao anúncio do reino de Deus, está atrelado ao que o Senhor quer fazer na vida de muitos e muitos e muitos ainda. Ele tem muito ainda a fazer na vida de várias pessoas. Esse poder que Ele deu, esse poder que Ele investiu e deu essa autoridade aos discípulos, você também recebe esse poder. Você também tem esse poder, o mesmo poder investido aos discípulos, Ele dá a cada um de nós poder e autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos. E uma coisa interessante para a gente refletir é que esse poder de Jesus, ele reúne muitas pessoas ao redor de Jesus. No capítulo 6 do mesmo Evangelho de Lucas, no versículo 17 e 19, diz assim: Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos, e a imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder e curava a todos. Esse poder do anúncio do Evangelho, esse poder que vinha de Jesus aos discípulos, este poder investido na minha e na sua vida, ele não mudou. Essa fonte não secou. A fonte de poder não secou. O Espírito Santo do Senhor continua a trabalhar. O Espírito Santo do Senhor continua a manifestar o seu poder. E Ele nos deu o poder para isso. Ele nos deu. Você vê que quando Pedro está passando ali em Atos 2, no capítulo 3, está passando na frente do templo, e ele encontra ali um homem que estava paralítico e diz para ele: o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, o que foi investido a mim por Jesus Cristo, isso eu te dou. Levanta e anda. O que foi investido em nossas vidas por Jesus Cristo, nós podemos dar aos outros. O que foi investido em nossa vida, para que possamos usar em prol do reino de Deus, nós podemos dar aos outros. Foi assim que Pedro fez. Ele disse: o que eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, não tenho real, não tenho dólar, semelhante à minha situação hoje. Não tenho nada, mas eu sei que o poder de Deus investido a mim, isso eu posso passar ao outro. E isso envolve o ato que ele colocou ali naquele momento. Ele disse: seja curado, levanta, anda, pega a sua maca e vai embora. Como isso acontecia e como isso acontece hoje? O poder de Deus manifesto em nossas vidas é um poder que precisa ser buscado, que precisa se crer nisso. A gente precisa crer no poder de Deus e a gente precisa buscar por Ele. A gente precisa buscar constantemente o poder de Deus, porque, mais uma vez, Ele não cessou. Ele continua a trabalhar na vida de muitos e muitos. Ele não cessou. Precisamos buscar esse poder para que possamos transmitir a cura que o Senhor nos passa, para que a gente possa curar também, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo e para que a gente possa começar a viver o sobrenatural, para que a gente viva o que é extraordinário, o que está além do que podemos ver.
o que está além do que conseguimos tocar. Nós precisamos entender, como Pedro fez naquele momento. Pedro não tinha dúvida de que aquele homem seria curado. Pedro não tinha sequer, passou pela cabeça dele que, será que vai? Será que ele vai ser curado? Não teve dúvida. Pedro sabia o que ele tinha. Pedro sabia o que ele tinha recebido do Senhor Jesus. O problema é que hoje em dia nós não sabemos o que o Senhor Jesus nos deu. Nós não cremos no que o Senhor Jesus nos deu. Nós não paramos para olhar e para analisar o quão poder o Senhor tem investido em nossas vidas. Nós não paramos para refletir que o Senhor que abençoou a Pedro, o mesmo Jesus que concedeu poder a Pedro, é o mesmo Jesus que concede poder a nós. Agora tem uma coisa: Pedro não curou por si só. Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro foi um instrumento, foi um canal para que a cura se manifestasse na vida daquele homem. Pedro foi o canal, somente o canal. E nós temos uma dificuldade imensa de sermos o canal na qual o Senhor quer utilizar. Nós temos uma dificuldade imensa de sermos o canal, de sermos aqueles que vão ser utilizados na mão de Jesus. E precisamos ter esse entendimento, que assim como Jesus usou a Pedro, Ele pode usar a mim, Ele pode usar a Sheila, Ele pode usar o Herbert, Ele pode usar quem Ele quiser. Mas precisamos ir atrás do poder de Deus. Precisamos pensar em tudo que o Senhor Jesus nos faz. No livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 7 e 8, diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça. Vocês receberam de graça. Dei também de graça. Esse texto faz um paralelo com o Evangelho de Lucas, agora na visão de Mateus. E ele nos mostra que Jesus, ao enviar, ele dá esta certeza para os discípulos: vão e curem. E dizem mais: ressuscitem os mortos. Jesus diz: ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Jesus está falando só do que é sobrenatural. Jesus está falando do que está além do que a gente pode fazer. Nós, com as nossas próprias mãos, não conseguimos fazer muita coisa. Mas o poder de Deus investido em nós e o Espírito Santo, que assim o manuseia, este pode fazer muitas coisas. E eu quero chamar a nossa atenção para a realidade de que Jesus ainda trabalha, Ele quer a expansão do reino dEle, e por isso Ele ainda cura. Esses dias, o André já tinha falado para eu trazer a ministração, e aí esses dias eu estava passando com o carro numa avenida que eu não me lembro aonde, e eu vi uma moça que tinha a perna, eu não sei como dizer o nome técnico para isso, mas uma perna torta, né? Ela andava mancando e puxando a perna assim, e eu parei, isso era num semáforo, ela estava atravessando, e eu parei e fiquei pensando: Deus, como eu queria ter fé para que eu fosse lá, falasse com essa mulher e colocasse a mão na perna dela e ela voltasse a andar normalmente, né?
E eu fiquei pensando nisso. Mas no mesmo momento, eu ouvi do Espírito Santo de Deus a seguinte coisa. Duas coisas, para falar a verdade. Você não cura ninguém. Você não cura ninguém. O Espírito Santo cura. E a segunda coisa foi, sabendo que o Espírito Santo cura, se você tem fé, vá e faça. E às vezes o que nos falta é isso, é fé, para entender que não é por nós, ninguém vai ser curado, porque nós estamos fazendo alguma coisa. Você vai ser curado, ou alguém vai ser curado através da sua vida, porque Jesus está curando. Nunca foi os discípulos, nunca foi as pessoas, nunca foi. Sempre foi Jesus. Sempre. Sempre foi Jesus. E continua sendo. Em todo o tempo. E a gente para analisar que o poder vem de Jesus, o poder emana de Jesus, porque quando a gente lê a passagem em Lucas 8, ali próximos dos versículos 46, que ele diz, alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. A mulher do fluxo de sangue, que estava indo ao encontro de Jesus, se espremendo, passando de um para o outro. Eu imagino aquela multidão enorme, pessoas de tudo quanto é lado, igual quando você vai no Brás, né? ou o metrô da Sé, em horário de pico, né? Quem vive esse daí sabe como que é. Você vai passar ali, imagina. E aí os discípulos, Jesus diz, para tudo, alguém me tocou aqui. E aí os discípulos dizem, quem te tocou? Quem te tocou? Porque temos aqui um monte de gente, o trenzão está lotado aqui, não dá para saber quem te tocou. E aí Jesus para e fala para a gente, esse toque foi diferente, esse toque foi especial. Esse toque conseguiu tirar poder de mim. Esse toque conseguiu fazer com que saísse poder de mim. Preste atenção. Esse toque trouxe cura a esta mulher. E às vezes, nós precisamos ter um pouco da fé que essa mulher teve para conseguir poder de Jesus, poder que cura e que restaura vidas. Alex, mas do jeito que você fala, então se todos cremos, todos acreditarmos, tivermos fé, ninguém mais vai ficar doente? Não disse isso. Jesus não promete que as pessoas não passarão por aflição, não ficarão doentes, e Jesus usa diversas formas para curar. Os médicos usam a medicina para curar, porque talvez você não creia, mas ainda é Jesus operando na mão dos médicos, ainda é Jesus operando na mão da medicina, na mão da ciência. Então ele usa também, ele preparou os médicos para isso, para que pudesse ter. Mas o que eu quero dizer é que o sobrenatural não cessou. Eu quero dizer que o sobrenatural ainda existe e continua atuante nos nossos tempos. O sobrenatural que vem de Jesus, o poder que sai de Jesus ainda paira aqui, no nosso meio e agora. Jesus continua a manifestar o seu poder, continua a nos encher da tua presença e continua usando como e quando Ele quer. Mas por que nem todos são curados? Não me pergunta, eu não sei dizer, eu não sei responder. Eu sei que Jesus diz que tinha um homem
que estava ali enfermo, e os discípulos perguntaram: por que aquele homem pecou? Por que aquele homem, perdão, não foi isso, não é porque aquele homem pecou, é quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus diz: nem ele, nem seus pais, mas ele está doente para que se manifeste a glória de Deus. Então a gente não vai entender porque uns são curados, outros não são curados. Mas uma coisa a gente sabe, que Jesus está no centro e no controle de todas as coisas, de tudo que existe. E quando a gente entende que Jesus é quem cura, nós não nos frustramos. Porque quando a gente pensa, como eu pensei e disse agora há pouco, eu vou lá e vou curar essa pessoa, a gente se frustra. A gente se frustra e começa a pensar milhares de coisas. Mas analise o seguinte: você tendo uma vida com Jesus, você não tendo uma vida de qualquer jeito, você pode ter o poder de Deus. Vamos ver um exemplo muito claro em nossas vidas. Atos 19, no versículo 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Paulo é o maior exemplo que vemos de que uma vida com Deus é repleta de poder. O próprio Paulo diz: o Evangelho de Deus é poder na minha vida. Paulo nos mostra que precisamos ter uma vida direcionada, uma vida orientada pelo Espírito Santo do Senhor. Paulo nos mostra que precisamos buscar essa orientação, precisamos constantemente estar atrás do sobrenatural. Jesus ainda cura. Jesus continua a curar através do poder do seu Espírito Santo. Ele continua a curar, ele não mudou e ele não vai mudar. Mas nós precisamos ter o entendimento que Paulo teve para que possamos buscar o poder de Deus, para que possamos viver mais o sobrenatural. Irmãos, antigamente nós víamos, antigamente eu digo num passado próximo, sei lá, 10, 20 anos atrás aí, na época que o André já era pastor aí, porque esse de 10, 20, 30 anos atrás, mas a gente via coisas acontecendo, a gente via mortos ressuscitando, a gente via pessoas sendo curadas instantaneamente, a gente via milagres acontecendo ali, na nossa frente, na nossa presença. Daí, se a gente for fazer uma troca com a geração atual, pergunta quantos tiveram o privilégio de ver um milagre genuíno de Jesus acontecendo. Então, o que tem acontecido? A falta de busca pelo poder de Deus. Jesus não mudou, mas nossas vidas têm mudado, nós temos sido levados pela onda tecnológica que vem, nós temos sido levados pela correria do dia a dia, nós temos sido arrastados pelas nossas ansiedades, nós estamos ficando cada vez mais doentes,
doentes emocionalmente, nós temos ficado doentes psicologicamente, nós temos ficado doentes fisicamente. Nós temos cada vez mais ficado doentes, porque a gente tem sido arrastado por tudo que vem e não temos nos lembrado de buscar o poder de Deus. Mais uma vez, eu quero deixar isso muito claro. Não é que, você está doente porque você não é crente, porque você não tem fé. Não é isso. Muitas pessoas, muitos crentes, pessoas idôneas, pessoas realmente que buscam o poder de Deus, pereceram por alguma enfermidade. E isso é o mistério de Deus. A gente não sabe o porquê, como eu já mencionei, alguns são curados, outros não. Mas o que sabemos, mais uma vez eu quero frisar, é que nós precisamos buscar o poder de Deus para que possamos estar próximos a Jesus e possamos desfrutar do poder de Deus. Ainda em Atos 19, continuando os próximos versículos, nós lemos o 11 e o 12, e no 13 e 15 diz o seguinte: alguns judeus que estavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, mas vocês, quem são? E aí, ainda acontece mais, o espírito cai de pau em cima deles lá, e eles tomam uma surra. Por quê? Porque eles não tinham o poder de Deus. Eles queriam falar em nome de Jesus, para que os demônios saíssem, para que as pessoas fossem curadas, mas eles não viviam uma vida com Jesus. Eles viram Paulo fazer e pensaram: temos que seguir esta regrinha aqui. Então Paulo fala aqui, fala o nome de Jesus e já era. Não, isso está muito mais profundo, porque Paulo vivia com Jesus. É diferente. Paulo vivia, e vivia de uma tal maneira que até os demônios conheciam. Até os demônios sabiam quem era Paulo. E a gente sempre faz aquela perguntinha clichê, quando a gente cita esse versículo: será que os demônios sabem quem é você? E eu digo isso porque nós precisamos, irmãos, trabalhar o nosso lado espiritual. Nós precisamos começar a vivenciar curas, porque Jesus continua curando. Nós precisamos vivenciar isso, precisamos viver o sobrenatural, precisamos ser curados, precisamos curar, precisamos ser instrumentos na mão de Jesus para que isso aconteça. Nós precisamos dar o lugar para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos trazer um entendimento de que o Senhor Jesus, que reuniu aqueles 12, disse: saiam curando, porque eu estou dando poder a vocês, e na verdade quem vai curar não são vocês, sou eu, Jesus Cristo. Este vai continuar curando. Por isso ele cura até hoje, para que o reino dele continue expandindo e o nome dele continue a ser glorificado. Ele continua a curar, ele continua a trabalhar nas nossas vidas. E eu digo mais, nós talvez precisamos muito mais ser curados espiritualmente do que fisicamente. Porque
o físico pode nos deixar limitado em certas coisas. Mas se você estiver doente espiritualmente, você está limitado em tudo. Então, eu acredito que se tivermos curados espiritualmente, e sabemos, e quem cremos, e buscarmos pelo poder de Deus, muitas coisas vão acontecer ainda nesta geração. Mas precisamos voltar os nossos olhos a Jesus. Precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor. E precisamos conhecer o poder de Deus, como diz em Mateus 22, 29, que diz que a gente perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que possamos conhecer o poder do Senhor. Que possamos viver o poder do Senhor. Fique de pé.